O assunto da aula de hoje é a continuação dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Na aula anterior, a gente iniciou essa discussão, porém, nós ainda não terminamos de falar sobre todos os domínios morfoclimáticos que aparecem no território brasileiro. Então, hoje, a gente dá sequência a essa discussão. O primeiro domínio em que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre ele é o domínio dos mares de morro. Porém, antes de iniciar as características deste domínio, gostaria de lembrar o seguinte, que sempre que a gente ouvir falar sobre o domínio morfoclimático, a ideia que tem que aparecer na nossa mente é a seguinte, que um domínio morfoclimático, ele é a interação entre diversos elementos da natureza. Esses elementos são o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação, o solo. Então, isso nós falamos na primeira aula, na semana passada. Mas só para deixar isso bem claro, que à medida que eu vou comentando aqui sobre os domínios morfoclimáticos, eu estou tentando fazer o seguinte, falar um pouquinho sobre as características de cada um desses elementos dentro do domínio morfoclimático. Então, esse que é o nosso objetivo ao discutir as características principais de cada um desses domínios. Dito isso, volto aqui então para o domínio dos mares de morro. E aí, eu posso falar que dentro do elemento clima, os mares de morro, eles aparecem na área de clima tropical. E aí, para ser mais específico, eu ainda posso falar que é o clima tropical litorâneo. Por que o tropical litorâneo? Segundo tópico aqui do slide, fala que o domínio dos mares de morro, ele está localizado exatamente na porção litorânea do país. Então, no litoral brasileiro é que eu encontro a área de domínio dos mares de morro. Na primeira aula, na semana passada, nós colocamos lá uma tela em que eu tenho o mapa do Brasil e a localização de cada um dos domínios morfoclimáticos. Então, é importante conhecer essa localização. Então, falou de domínio dos mares de morro, associar com a faixa litorânea aí do território brasileiro. E aí eu pego desde o Nordeste até chegando à região sul do Brasil. E aí, nesse caminho do Nordeste ao sul do país, os mares de morro ainda pegam aqui uma parte da região Sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Eu vou encontrar aqui a presença dos mares de morro. Quando eu penso no elemento associado ao relevo dos mares de morro, eu vou encontrar aqui a predominância dos planaltos e das serras. Lembrando que o planalto é aquela região mais elevada em que vão predominar os processos de erosão em detrimento aos processos de sedimentação. Então, no planalto tem mais erosão do que sedimentação. E as serras é aquele ponto em que eu tenho lá a presença de diversos tipos de vegetação. E aí, ou melhor, em que eu tenho ali a presença de diversos tipos de unidade de relevo. E aí, como eu tenho várias unidades de relevo, eu classifico aquela região como sendo uma serra. Então, planalto predomina erosão e eu tenho também as áreas serranas, que também são áreas em que eu tenho predominância dos processos erosivos. No domínio dos mares de morro, quando eu penso no elemento vegetação, o elemento vegetação tem predominância das áreas de Mata Atlântica, em que eu posso também receber o nome de floresta latifoliada tropical. Porém, essa área de Mata Atlântica, ela vem sendo devastada pela interferência humana ao longo do tempo,
e hoje ela está quase que extinta aí. Eu tenho poucas áreas em que eu tenho a cobertura de Mata Atlântica no território brasileiro. Porém, originalmente, esse domínio dos mares de morro, lá no elemento vegetação, eu tenho a Mata Atlântica. Então ela aparece ainda em alguns trechos aí do nosso território, mas eu posso encontrar também, dentro dos mares de morro, a presença das araucárias e também presença aí do cerrado. Então eu vou encontrar áreas de cerrado no domínio dos mares de morro quando esse domínio dos mares de morro entra na região sudeste aqui do Brasil. Encontro a vegetação de araucárias quando eu chego ali mais próximo do sul do país. Então, domínio do mar de morro, predominância de Mata Atlântica, porém, posso encontrar também araucária e cerrado dentro deste domínio. Outro aspecto importante, característico aí, relacionado ao elemento do relevo, diz respeito exatamente ao que dá nome ao domínio, os chamados mares de morro. Vou voltar aqui na tela anterior, que essa imagem que está aqui, os mares de morro de Lorena, interior de São Paulo, observando aqui pelo cursor do mouse. Então, o que dá nome a esse domínio mares de morro é exatamente essas ondulações que aparecem aqui ao longo do relevo, semelhante, então, a ondas aí do mar. Então, domínio dos mares de morro em função dessas ondulações que estão presentes aqui no relevo, no fundo da imagem aqui, eu consigo observar essas ondulações. Então, são essas ondulações que dão nome, então, ao domínio dos mares de morro. E esses mares de morro, eles vêm sofrendo com os processos de erosão, principalmente a erosão pluvial, que é a erosão das chuvas. Então, como é uma área que tem ali a presença de planaltos e de serras, em que a erosão predomina muito mais do que a sedimentação, essa região dos mares de morro, ela vem sofrendo aí com esse desgaste do relevo. Em relação ao elemento solo, o maior problema é exatamente essa questão que envolve esses processos erosivos. Então tem a região de planalto, ela vai sofrendo com os processos erosivos e esses sedimentos que vão se desprendendo ali das áreas de planalto, das áreas de serra, eles vão se acumular nas áreas mais rebaixadas ali, então, formando um solo que ainda não estará totalmente compactado, ele vai se compactar ao longo do tempo. Então, lembrar dessas características do domínio dos mares de morro. E, por fim, a questão que envolve a ocupação humana nesse domínio, eu posso falar que ela é extremamente intensa, já que esse domínio localiza-se próximo da questão ou da faixa litorânea do nosso território, e é exatamente a faixa litorânea em que eu tenho a maior densidade populacional do nosso território. Então, boa parte ou a maior parte da população brasileira vive exatamente nas áreas litorâneas. Daí, a devastação da Mata Atlântica, que dentro do elemento vegetação é o que predomina aqui nos mares de morro. Então, isso explica parte, então, dessa devastação, o fato da ocupação humana ser intensa no domínio dos mares de morro. Como eu tenho uma área que ela é de planalto e de serras, e é uma área em que eu tenho muita gente morando, que é a faixa litorânea, acontecem situações semelhantes a essa representada aqui na imagem. Pelo cursor do mouse, a gente observa uma série de construções aqui nessa região, em que é uma região em que eu tenho uma elevada declividade. Então isso favorece, por exemplo, questões que envolvem lá os deslizamentos de terra, em períodos mais chuvosos. Então isso está presente no domínio dos mares de morro, por ser a faixa litorânea em que eu tenho o maior número de pessoas morando ali. Então, gradativamente, essa vegetação ela vai sendo devastada aqui para dar lugar aos processos que envolvem a urbanização, o crescimento aqui das cidades, exatamente no lugar em que eu tenho o domínio dos mares de morro. Próximo domínio para a gente é o domínio das araucárias.
Então, quando eu penso neste domínio e associo ao elemento clima, eu vou imaginar que no domínio das araucárias eu tenho ali a predominância do clima subtropical. Então, o clima subtropical, pegando lá pelo nosso mapa de climas do Brasil, ele aparece aonde? Exatamente na região sul do nosso país. Então, o elemento clima eu associo com o clima subtropical e eu tenho, no domínio das araucárias, presença de planaltos e chapadas, ou seja, é um relevo com maior elevação em que eu tenho predominância de processos erosivos em relação aos processos de sedimentação. Então, embora constitua a espécie acicofoliada subtropical, a acicofoliada nós comentamos que são as folhas mais fininhas, exatamente para se adaptar às questões de baixa temperatura que aparecem no clima subtropical. Então, a araucária, ela não é o único tipo de vegetação que aparece. Posso encontrar em alguns momentos também áreas de cerrado e de campos dentro do domínio das araucárias. Então, aqui no slide eu tenho algumas imagens mostrando exatamente essa área aí coberta pela vegetação das araucárias. O solo nesse domínio ele é bem diversificado. Então, o elemento solo dentro do domínio das araucárias ele apresenta grande diversificação. Eu tenho solos de grande fertilidade, que são solos lá de terra roxa, até os solos que são mais pobres em nutrientes e matéria orgânica. E aí é fácil de entender o porquê que eu tenho essa diversificação dos tipos de solo, porque esse domínio aí da araucária, o que acontece? Ele pega a região sul, então, do nosso país, e ali eu tenho essa diversidade, é mais fácil de observar essa diversidade dos solos, exatamente porque eu tenho diversidades em relação às características do clima. Apesar do clima ser o subtropical, em que as temperaturas são menores do que em outras regiões do nosso país, mas eu consigo perceber uma diferenciação maior em relação às estações do ano, porque as chuvas elas são mais bem distribuídas, então isso vai favorecer o surgimento dessa diversidade de solos no domínio da araucária. E aí quando eu chego no elemento hidrografia, os rios eles são perenes, exatamente em função dessa situação que eu acabei de comentar, das chuvas serem bem distribuídas ao longo do ano. Então os rios ali, eles não secam em nenhuma época do ano. Então quando eu falo que o rio é perene, quer dizer que o volume de chuvas que eu tenho ao longo do ano é importante para manter essa vazão um pouco variável. Então quando eu tenho ali redução do volume de água nos rios, essa redução ela não é tão expressiva assim. Então os rios que aparecem no domínio das araucárias são rios em que eu vou classificar então como rios perenes. E aqui no domínio das araucárias, quando eu penso na questão da ocupação humana, ela também é bastante intensa, assim como o domínio dos mares de morro, que pegou lá a faixa litorânea, que é uma área densamente ocupada pela população, o domínio da araucária, que pega as regiões no sul do país, elas também apresentam uma ocupação humana intensa. Então, o número de pessoas vivendo nas regiões sul e sudeste aqui do nosso país são as áreas em que eu tenho a maior parte da população. Então, a faixa litorânea pega o sudeste, pega o sul do Brasil, número significativo de pessoas vivendo ali. Então, consequentemente, o que acontece? Esse domínio da araucária ele vai sendo devastado gradativamente. Então, coloquei aqui no slide que resta aí entre 5 a 8% do que seria a vegetação original presente no domínio das araucárias. E aqui eu coloco, inclusive, uma foto minha próxima aqui de uma araucária. E aqui é interessante pelo seguinte, essa araucária ela está localizada no estado de Minas Gerais. Então, apesar do domínio da araucária aparecer lá no clima subtropical, lá na região sul do país, eu posso encontrar araucária em várias regiões do nosso país. Então, essa araucária, em que eu apareço aqui do lado dela,
Isso está no interior de Minas, na cidade de Desterro de Entre Rios. Estou a cerca aqui de 160 quilômetros de Belo Horizonte e eu já consigo encontrar aqui a presença da araucária. Então, levar essa situação em consideração, a araucária, o domínio da araucária, ele aparece no sul do país, nas áreas de clima subtropical, porém, eu posso encontrar a araucária também em outras áreas do país, principalmente aqui no sudeste, que nem essa em que aparece aqui na imagem, no interior do estado de Minas Gerais. Então, levar isso em consideração e levar em consideração também o fato da devastação em função da ocupação humana que vem aí ocupando essas áreas em que eu tenho a presença das araucárias. Chego ao domínio das pradarias. Então, o domínio das pradarias, a paisagem natural costuma receber diversas denominações. Então, ou vocês vão encontrar o nome de domínio das pradarias, ou então pode encontrar lá como Campanha Gaúcha, ou mesmo região dos Pampas. Então, são sinônimos aqui para fazer referência ao domínio das pradarias, Campanha Gaúcha, ou também região dos Pampas. Então, se encontrarem aí essa nomenclatura em uma questão de prova, vocês já vão conseguir fazer referência que eu estou fazendo uma situação, uma alusão aqui ao domínio das pradarias. Quando eu penso no elemento associado ao clima, eu vou encontrar as pradarias na transição ali do clima temperado para o clima subtropical. Assim como as araucárias, as pradarias, elas também vão aparecer na área de clima subtropical. Então, voltando mais uma vez lá no nosso mapa do Brasil com a localização dos domínios morfoclimáticos, a gente vai observar que as pradarias e as araucárias, elas estão muito próximas ali uma da outra na região sul do país. Quando eu penso no elemento relevo, eu tenho aqui áreas com predominância de planalto e de depressão. Então, tenho aqui algumas ondulações ao longo do terreno, porém, o planalto e as depressões acabam prevalecendo no domínio das pradarias. Então, tenho áreas aqui em que eu tenho predominância do processo erosivo em relação à sedimentação. E outra característica no domínio das pradarias é que a vegetação aqui favorece as áreas de pastagem e a criação de gado. Então, é muito comum pensar no domínio das pradarias e associar com as atividades relacionadas à pecuária, e aí a pecuária principalmente associada com a criação de gado. No domínio ainda das pradarias, quando eu penso no elemento associado à questão da hidrografia, eu posso falar o seguinte, que a densidade hidrográfica ela é baixa. Então, os rios eles são perenes, assim como os rios que aparecem lá no domínio no domínio das pradarias e no domínio anterior que a gente vinha estudando, também eu tenho a presença dos rios perenes. Então, os rios eles não vão secar em nenhuma época aí do ano, só que no caso do domínio das pradarias, os rios eles apresentam um traçado que eu vou chamar de traçado meândrico. O que é esse traçado meândrico? É quando eu tenho as curvas sucessivas aqui ao longo do curso do rio, que essa imagem está mostrando para a gente aqui no slide. Ó. Então, esse rio ele faz curvas sucessivas aqui ao longo do seu curso. Então, observando pelo cursor do mouse aqui, a gente consegue observar que o curso do rio ele faz diversas curvas aqui ao longo do seu traçado. Então, é isso que eu falo que é um traçado meândrico, ou quando vocês escutarem lá a expressão falando que o rio é meândrico, quer dizer que o rio ele tem curvas sucessivas aí ao longo do relevo. A ocupação humana,
ela tem sido feita de forma intensiva aí também, assim como lá no domínio das araucárias, e o cultivo de arroz, assim como a pecuária, ela acaba se destacando aqui no domínio das pradarias. E aqui, aproveitando já que a gente está falando da questão do cultivo de arroz, e está na moda aí nas últimas semanas, discutindo exatamente a elevação do preço deste cereal aqui no mercado brasileiro, e aí eu vou fazer uma outra referência com aulas anteriores que nós já tivemos aqui. Vocês vão lembrar que quando a gente estudou a climatologia, e nós falamos lá dos tipos de vento, eu falei para vocês do vento de monções, que esse vento ele é comum de aparecer no continente asiático. Eu expliquei que a importância de estudar o vento de monções era exatamente em função lá da produção de alimentos, e aí eu falei, dei um destaque especial exatamente a questão do arroz, que no caso dos ventos de monções, eles vão atuar principalmente no verão e no inverno. Então, dependendo da estação do ano, eu vou ter ali áreas no continente asiático que estarão parcialmente alagadas. E para o cultivo do arroz, eu preciso de ter áreas parcialmente alagadas, semelhantes ao que está sendo mostrado aqui na nossa imagem. Então, o continente asiático produz a maior parte do arroz que é comercializada aí ao redor do mundo. E aí eu falei também que no caso do Brasil, o Brasil ele consegue produzir arroz. Então tem exatamente essa região no sul do Brasil, que é o domínio das pradarias. Então aqui eu consigo ter a produção de arroz, assim como em áreas no Pantanal e também áreas na região amazônica, no norte do país, que estão aí parcialmente alagadas. Então são áreas que favorecem o cultivo do arroz. Mas aí explicando, por que o arroz está tão caro, por exemplo, nos dias atuais, se eu vou lá no supermercado, eu vou encontrar um pacote de arroz custando aí, em alguns locais, próximo dos R$40, ou até mais de R$40. Então a gente pode associar isso ao fato que o arroz ele é produzido na Ásia, a maior parte dele, as outras regiões do mundo são poucas as outras regiões que também produzem, e no caso do Brasil, ele produz dessas regiões que eu citei, porém nós temos a nossa moeda, que é o real, ela está desvalorizada em relação ao dólar. Então tem o dólar aí ultrapassando facilmente os R$5, então ele chega lá a 5,20, 5,30, 5,40, então tem o dólar muito elevado e o real desvalorizado. Então os produtores de arroz aqui no Brasil, nessa área, no domínio das pradarias, ou nas outras regiões, Pantanal, região norte, em que eu estou produzindo arroz aqui, eles preferem vender este arroz para outros países, ou seja, para o produtor é mais interessante, em termos de lucro, exportar este arroz do que comercializar este arroz no mercado interno, comercializar o arroz dentro do nosso país. Então é por isso que o arroz está tão caro na atualidade. Então são poucas as regiões que produzem em função dessa característica de precisar de uma área parcialmente alagada para a produção. O Brasil ele consegue produzir o arroz que abastece o mercado interno, mas em função dessa oscilação do preço do dólar e do real, dólar em alta valorizado, real em baixa desvalorizado. Então é muito mais interessante para o produtor exportar esta produção de arroz do que comercializar internamente. Aí o que sobra para vender aqui é pouco. Como a demanda ela é muito alta, então o arroz é um dos principais alimentos aí, na mesa da população brasileira, faz com que o preço desse cereal se torne tão alto aí quando eu vou lá no supermercado. Já tem até notícias aí nos últimos dias de supermercados limitando a quantidade de pacote de arroz que as pessoas podem comprar. Em supermercados aí limitando a no máximo 5 pacotes de arroz, porque em função da alta procura pode ocorrer de faltar arroz aí no supermercado em função disso.
Então o produtor, ele está pensando no bem-estar da população? Não, ele está pensando nas margens de lucro que ele pode ter. Ele vai ganhar muito mais dinheiro se ele exportar essa produção do que se ele vender no mercado interno, aproveitando a questão do câmbio, da valorização do dólar e da desvalorização do real. Então, só fazendo esse comentário, explicando essa situação, que as coisas que a gente estuda, que a gente analisa aqui ao longo das nossas aulas, elas influenciam diretamente nas situações dentro do país, nas situações que envolvem o nosso dia a dia. Então, agora eu consigo explicar, por exemplo, o porquê que eu tenho o arroz tão caro aí no mercado, inclusive fazendo com que o governo tome medidas aí para redução de tarifas em relação à comercialização do arroz. Então, dito isso, passo para a área em que eu chamo aqui de faixa de transição. A gente já comentou sobre todos os domínios morfoclimáticos que aparecem no território brasileiro, porém, se eu volto lá no nosso mapa com a localização desses domínios, se vocês fizerem isso, pegar lá no seu livro didático, ou mesmo nos slides das aulas anteriores, vocês vão observar que eu tenho uma área em branco no meu mapa, e essa área em branco ela é chamada de faixa de transição. Então, a faixa de transição então eu coloquei aqui que ela não é simplesmente uma área em que eu tenho elementos em comum entre dois domínios morfoclimáticos, ela é isso também. Então, entre um domínio e outro, eu encontro elementos em comum, mas, além disso, eu posso encontrar elementos que fazem referência a um terceiro ou até um quarto domínio morfoclimático. E aí eu coloquei aqui entre parênteses que são as chamadas ilhas de paisagens diferentes. No nosso slide, eu tenho aqui a área de mata de cocais. Quando a gente estudou os domínios, que a gente vem explicando as características de cada um desses domínios, eu não falei em momento nenhum de um domínio morfoclimático chamado de domínio de mata de cocais. Eu não tenho este domínio. Porém, a mata de cocais, ela aparece exatamente nessa transição. Então, quando eu estou na transição entre um domínio e outro, eu encontro, sim, elementos em comum entre esses dois domínios, mas eu encontro também essas situações, que são as ilhas de paisagens diferentes aqui, como, por exemplo, essa mata de cocais, que ela vai aparecer na transição entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga, eu encontro a mata de cocais. Então ela aparece nessa transição, ela não ocupa uma área muito extensa no território brasileiro, mas ela está entre essa transição. Por isso que eu não posso falar que ela é só a transição entre um elemento e outro, entre um domínio e outro, melhor dizendo, em que eu encontro elementos em comum. Sim, eu encontro esses elementos em comum, porém eu tenho situações como essa, em que aparece a mata de cocais nessa transição. Então não é um elemento nem comum no domínio amazônico, nem também um elemento em que eu vou encontrar e falar que ele é um elemento comum no domínio da Caatinga. Ele está exatamente nessa área de transição dos domínios morfoclimáticos aí. E por que isso acontece? Então, isso se dá em função dessa área de transição entre um domínio e outro, eu tenho um solo ali, que é um solo mais pobre, por exemplo, em nutrientes. Então, esse solo mais pobre em nutrientes faz com que surja um tipo de vegetação mais específico. Então, surgiu ali a mata de cocais, posso ter, em outros momentos, em que vai surgir lá a área do Pantanal, em que eu falei, inclusive, que o Pantanal é uma área em que eu tenho a produção de arroz. Eu não falei de domínio do Pantanal, porque o Pantanal ele vai aparecer exatamente também no momento em que eu tenho transição. No caso do Pantanal, a transição é entre o domínio amazônico e o domínio do Cerrado, e aí eu vou encontrar essa área do Pantanal. Então, a questão do solo ser mais pobre ou não pode favorecer que surja aí um tipo de vegetação característico. A questão que envolve a altitude, a gente viu que quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Então, quando eu tenho a transição de dois domínios morfoclimáticos e nessa transição eu tenho pontos com maior elevação, então nesses pontos de maior altitude,
pode surgir algum tipo de vegetação característico, específico ali dentro dessa faixa de transição. Ou também situações da transição entre um domínio e outro, que eu tenho lá a maior ou menor também presença de umidade, quantidade de água disponível ali. Então isso faz com que nessa área de transição possa surgir também algum tipo de vegetação específica dessa parte de transição. Então, uma vegetação que ela não vai dar origem a um domínio próprio, mas vai aparecer dentro, então, dessa faixa de transição. Então, daí a importância de pegar a faixa de transição e não ver apenas como transição entre um domínio e outro. Ela é isso? Com certeza. Só que, além disso, ela também tem essa situação de surgirem ali tipos específicos de vegetação em função dessas características. O solo mais pobre ou não, questão da altitude e questão da umidade. Chego aos nossos exercícios aí, caminhando para o final da aula, e aí a questão 1 fala o seguinte para a gente. Pede para marcar a alternativa que não corresponde a uma característica da mata de araucária. Então, quando eu penso na araucária, fala o seguinte, que apresenta vegetação típica de regiões de clima subtropical? Sim, correto. A gente falou que tanto as araucárias como as pradarias correspondem às áreas de clima subtropical. Então, o elemento clima é o clima subtropical que aparece aqui nas áreas de araucária. Então, a letra A correta, eu estou procurando a alternativa que não diz respeito às araucárias. Possui árvores acicofoliadas, com folhas em forma de agulhas, finas e alongadas. Ok, a letra B também está correta, já que o domínio das araucárias, a mata de araucária, vai aparecer predominando na região sul do país, na região de clima subtropical, em que eu tenho as temperaturas mais baixas aqui no território brasileiro, essa vegetação, consequentemente, tem que se adaptar a essas situações de temperatura. Por isso, as folhas em forma de agulha, folhas mais finas aqui, facilitando, então, essa questão das baixas temperaturas. Então, a letra A correta, a letra B correta. A letra C. A mata de araucária pode ser encontrada no estado de São Paulo e na região sul do território brasileiro. Verdade. Então, a mata de araucária sul do Brasil, clima subtropical, ela vai predominar ali, porém eu posso encontrá-la em outras regiões do território brasileiro. No momento em que a gente falava do domínio das araucárias, inclusive mostrei uma foto minha com uma araucária, e essa araucária no estado de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Então ela pode, sim, aparecer em outras regiões do território brasileiro, além do sul, que é o local em que ela predomina nas áreas de clima subtropical. Então a letra C também está correta. Na letra D, fala que a mata de araucária é um bioma com pouca devastação, permanecendo com sua área intacta. Aqui na letra D, eu já tenho um problema. Então, quando a gente falou da mata de araucária, a gente falou da questão da devastação humana em função da região sul ser uma região com grande ocupação ali por parte da população, em função dos processos que envolvem a urbanização, entre outros ali. Então, comentei que, inclusive, que a mata de araucária, em termos de preservação, ela está lá entre 5% a 8% da sua preservação. Então, ele é um bioma com pouca devastação? Não, ele é um bioma com grande devastação. Então, permanecendo com a sua área intacta? Claro que não. Então, se eu estou procurando a alternativa em que eu tenho erro, a letra D é a nossa alternativa a ser marcada. Então, a letra D não faz referência às características da araucária. A letra E, o relevo onde se localiza a mata de araucária, representa altitudes que variam entre 800 a 1.300 metros. A gente falou que dentro do elemento relevo nas araucárias, que eu tenho uma área de predominância de planaltos, que são áreas com uma elevação maior, em que eu tenho a predominância dos processos erosivos em relação à sedimentação. Então, na questão número 1,
marcamos a letra D como sendo a alternativa procurada, a alternativa correta para a gente. Na questão número 2, fala o seguinte, que a Mata de Cocais, o Agreste Nordestino e o Complexo do Pantanal Mato-Grossense, embora se localize em pontos não complementares do território brasileiro, fazem parte de um mesmo agrupamento morfoclimático, que corresponde à área ocupada pelo domínio das pradarias, dos mares de morro, da faixa de transição, do cerrado ou do domínio amazônico. O que acontece? A gente acabou de citar aqui a questão da faixa de transição, falando que na transição entre um domínio e outro, além de elemento em comum dos dois domínios, podem surgir também tipos específicos de vegetação, que é o caso do que está contando para a gente o enunciado da questão. Fala que a Mata de Cocais, o Agreste e o Pantanal, embora em pontos não complementares, ou seja, são em regiões distintas do nosso território, mas eles compõem um agrupamento. E esse agrupamento é exatamente a faixa de transição. Então a Mata de Cocais, o Agreste e o Pantanal não fazem parte de um domínio, eles não são um domínio morfoclimático propriamente dito. No caso da Mata de Cocais, comentei aqui durante a explicação, está na transição entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga. O Agreste, ele está entre as áreas do domínio lá da Caatinga e do domínio dos mares de morro. E o Pantanal, ele vai aparecer entre as áreas que envolvem o Cerrado, a Amazônia, o campo e também a questão lá da floresta tropical. Então essas fisionomias são, portanto, faixas de transição e não um domínio morfoclimático específico. Então, questão número 2, marcamos a letra C, faixa de transição. Com isso, a gente encerra o nosso assunto que envolve os domínios morfoclimáticos do Brasil, encerra o nosso volume 3 do material didático. Na nossa próxima aula, a gente já inicia os conteúdos referentes ao volume 4 do material da Positivo. Então, chegamos aí ao fim da nossa apresentação de slides.